Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reações consecutivas e rendimento, né? Então a gente está na parte de estequiometria, né? Esses dois conceitos estão dentro da parte de estequiometria. Então a gente vai ver específico como trabalhar em um exercício que tenha reações consecutivas e que tenha rendimento. Então vamos começar aqui nas reações consecutivas. O que são reações consecutivas, gente? O exercício vai te dar uma série de reações, tá? Então igual aqui no meu exemplo, eu tenho duas reações, mas não tenho qual é a reação global do meu exercício, não tenho qual é a minha reação final. Então eu tenho reações que ocorrem sucessivamente e o exercício vai te perguntar alguma coisa sobre isso. Então no nosso caso aqui, eu estou querendo saber qual a massa de CH4, metano, que vai ser obtida quando reagem com 2 mols de monóxido de carbono. Muito bem. Então eu tenho essas duas reações aqui. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é eu chegar em uma reação só. É eu conseguir somar essas reações consecutivas e transformar essas duas reações em uma reação só. Pode ser que existam 10, 20, 30, 50 reações consecutivas. O processo é o mesmo, você vai ter que somar para simplificar aqui. O que a gente tem que pensar? Quem é o intermediário ou quem são os intermediários? Quem são as substâncias que eu consigo simplificar? Para a gente poder simplificar, eu preciso que a substância esteja no reagente de uma reação e no produto de outra reação, porque aí elas estão em membros opostos e a simplificação vai poder acontecer. Então, olha, acompanha comigo. Quem que eu tenho aqui, ó? CH3OH, é o metanol. O metanol, ele está no produto da primeira equação e está no reagente da segunda equação. Eu consigo simplificar esse metanol. Só que para eu simplificar o metanol, na segunda equação eu tenho 4 metanol. Na primeira equação eu só tenho 1. Então eu vou ter que multiplicar toda essa equação aqui por 4, tá? Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 4 para eu poder simplificar o metanol. Ah, tem mais alguém? Não, ó, o monóxido de carbono não aparece aqui, o hidrogênio não aparece, CO2, água não aparece. Então é só o metanol que a gente vai fazer. Então, eu vou reescrever a equação, ó. Vai ficar, então, 4CO mais 8H2, produzindo 4CH3OH. E a de baixo eu só vou copiar, né? 4CH3OH, produzindo 3CH4 mais CO2 mais 2H2O. Muito bom. Agora que eu já multipliquei, o que eu posso fazer? Eu posso somar as minhas equações, porque eu vou simplificar quem estiver aparecendo aqui no produto de uma reação e no reagente da outra. Então, o meu metanol, ó, 4 metanol aqui, eu vou simplificar com 4 metanol aqui. Não consigo simplificar mais ninguém, cheguei na minha global. 4CO mais 8H2, produzindo 3CH4 mais CO2, mais 2H2O. Essa aqui é a minha reação final. Então, eu traduzi, né, todas as minhas reações consecutivas, tá, em uma reação só. Então, o que eu vou ter aqui? Olha, agora eu vou para o que o exercício me perguntou. Massa de CH4 com mols de CO. Então, eu estou relacionando o monóxido de carbono, vou colocar aqui, ó, 4CO com 3CH4. A primeira linha da regra de 3 eu vou tirar da minha equação, tá? Então, eu vou pensar, CO eu quero manter em quantidade de mols, então não vou transformar nada. CH4 tem que virar massa. Então, eu só vou reescrever a minha primeira linha da equação aqui, de acordo com o que o exercício está me pedindo. CO vai ficar mol, então vai ficar 4 mol mesmo, não precisa de eu mexer com ele não. O CH4 tem que virar massa, então vai ficar 3 vezes. Para eu transformar isso aqui em massa, eu pego o número de mols e multiplico pela massa molecular, né? Porque, ó, número de mols é massa sobre massa molecular. Então, a massa é número de mols vezes a massa molecular. Número de mols é 3. A massa molecular do CH4 é a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 12 com mais 4, 16. Então, ó, essa minha primeira linha da regra de 3 aqui, eu tirei da reação, certo? 4 mols de CO
produzem 3 vezes 16 gramas de CH4. A pergunta do exercício é: qual a massa de CH4 que eu vou obter quando eu tiver 2 mols de CO? Então, para 2 mol aqui, eu vou ter X. X aqui vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 16 dividido por 4. Posso simplificar esse 4 com esse 16 aqui. Vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 gramas de CH4. Ok? Então, pessoal, no processo, nos exercícios onde a gente tem reação consecutiva, a primeira coisa que você precisa fazer é chegar em uma reação global que traduza a reação do seu processo. Então, se o exercício te deu 5 reações consecutivas, você tem que somar aquelas 5 reações, de forma a simplificar todos os produtos intermediários, todas as substâncias que aparecem em mais de uma reação. Lembrando que para simplificar, uma reação, aquela substância tem que estar no produto, a outra tem que estar no reagente. Foi o que a gente fez aqui, ó. Uma estava no produto, a outra estava no reagente. E para eu poder simplificar também, eu tenho que ter a mesma quantidade. Como aqui eu tinha um CH3OH só, e aqui eu tinha 4, eu multipliquei essa primeira equação por 4, para depois eu simplificar. Quando eu multiplico todo mundo. Então, eu multipliquei o coeficiente de todo mundo que estava na reação, ok? Depois que a gente faz o somatório, aí é muito tranquilo. Você chegou na reação do seu processo, é só aplicar a relação que o exercício está pedindo. Se é massa, mol, volume, aí fica mais tranquilo de resolver, ok? Então, reações consecutivas foi isso. Agora, quando a gente trabalha com rendimento, o que a gente precisa pensar, gente? O rendimento é uma porcentagem. Qual porcentagem? Uma porcentagem da quantidade máxima que a sua reação vai conseguir render. Idealmente falando, o que a gente teria como reação ideal? Uma reação que produzisse 100%, seja 100% de produto ou 100% de um reagente. O ideal seria que o rendimento fosse de 100%. Só que a gente sabe que nada na vida é 100%. Então, a reação ela pode ter um coeficiente de rendimento. Pode ser que sua reação renda em 80%, ou seja, você vai colocar lá 100% dos seus reagentes, mas só vai converter em 80% de produto. Ou 50% de produto, 20%. Então, o percentual de rendimento te indica o quanto que a sua reação é capaz de produzir de alguma coisa. O que a gente tem que pensar? Quando eu estou trabalhando com rendimento, o percentual ou a porcentagem que eu vou trabalhar ali é uma porcentagem que eu vou tirar no final do exercício. Quando eu já tiver calculado tudo que o exercício me pediu, é que eu aplico o meu percentual, tá? Então, olha aqui no exemplo, ó. Qual a massa de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, obtida na reação de 2 mols de CaO com 2 mols de CO2, se o rendimento for 60%. Olha que legal esse exercício, olha. Primeiro, ele não deu a reação, a gente vai ter que escrever a reação. Segundo, escreveu a reação, tem que balancear. Terceiro, ele me deu a quantidade de mols dos 2 reagentes. Ou seja, eu preciso descobrir quem é o meu reagente limitante primeiro. Lembrando que o reagente limitante é o que produz menos quantidade do meu produto, mas é o que indica a quantidade máxima de produto que aquela reação vai render. Então, eu primeiro vou descobrir quem que é o meu reagente limitante, porque só depois que eu descobrir quem que é meu reagente limitante é que eu vou saber a quantidade de CaCO3 que pode ser formada, e depois é que eu vou aplicar o rendimento. Então, vamos lá, ó. Como que vai funcionar isso aqui? Primeira coisa, eu vou escrever a reação. Eu quero a massa de CaCO3 obtida. Então, CaCO3 está no produto, Então, eu vou juntar aqui, ó, CaO mais CO2, produzindo CaCO3. Ok. Agora, vamos lá, ó, vou balancear a reação. Um cálcio, um carbono, um oxigênio com 2, 3, com mais um 3. Já está balanceada. Muito bom. Agora, para eu descobrir o reagente limitante, eu tenho que relacionar cada reagente com o produto. Então, um CaO produz um CaCO3.
Eu tenho quantidade em mols, né? Para todo mundo. 2 mols de CaO e 2 mols de CO2. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver 2 mol aqui, ó, eu vou ter X. X vai ser igual a 2 mol também. Ok. Só que eu quero a massa de CaCO3, não o número de mols. Então, eu já tenho o número de mols, vou transformar isso aqui em massa. O CaO, ele vai ser capaz de formar qual quantidade de massa de CaCO3? Então, vai ficar, ó, 1 mol de CaO produz uma vez a massa de CaCO3. 40, 3 vezes 16 dá 48. 3 vezes 6, 18 vai 1. Isso, 48. 48 com 12 dá 60. Com 40, 100. 100 gramas. Se eu tiver 2 mol aqui, eu vou produzir X. X aqui vai ser igual a 200 gramas. Ok. Aí agora, eu vou fazer com CO2. Olha que interessante que vai ser isso aqui, ó. 1 CO2 produz 1 CaCO3. Se eu tiver 2 mol, porque o exercício falou que é 2 mol de CO2 também, ó. 2 mol de CO2, eu vou ter X de CaCO3. Meu X aqui vai ser igual a 2 mol. Se eu transformar em massa, vai ficar 1 mol produzindo 1 vezes 100 gramas. Se eu tiver 2 mol, eu vou ter X. X aqui vai dar 200 gramas. O que eu achei, gente? Que os reagentes, eles vão produzir as mesmas quantidades de produto. Então, essa reação aqui é uma reação que existe reagente em excesso e limitante? Não. Indiferente do reagente que eu pegar, a máxima quantidade de produto que eu vou ter é sempre 200 gramas, tá? Então, ó, eu sei que a minha máxima quantidade de produto é 200 gramas. Para quando, gente? É 200 gramas para um rendimento de 100%, se eu tiver 100% do meu rendimento. Só que o exercício falou que o rendimento da reação é quantos? 60%. Então, se eu tiver 60%, eu vou ter X. X aqui vai ser 200 vezes 60 dividido por 100. Corta, corta. 2 vezes 60 igual a 120 gramas. Então, a máxima quantidade de CaCO3 formada é de 120 gramas, ok? O que eu quero que vocês observem? Primeiro passo, a gente tentou descobrir o reagente limitante. Vimos que os reagentes formam a mesma quantidade de produto, então eu não tenho um reagente específico aqui que vai ser o limitante da reação. E apliquei a porcentagem de rendimento só no final do exercício. Então, só depois que eu já tinha feito qual que seria a conta da massa máxima num rendimento de 100%, é que eu fui aplicar a porcentagem para chegar em 60%. Então, porcentagem de rendimento a gente sempre tira no final do exercício, para você chegar na resposta final. É diferente de porcentagem de pureza. Porcentagem de pureza você tira no início do exercício, antes de você fazer qualquer conta, porque você vai precisar daquele valor ali para você desenvolver seus cálculos. Agora, a porcentagem de rendimento não. Porcentagem de rendimento você tira no final do exercício, para você chegar na resposta final, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo da aula era falar um pouquinho sobre rendimento, que a gente acabou de falar um pouquinho também da reação consecutiva, né, em como a gente trabalha, que são casos de estequiometria. Espero que vocês tenham curtido, até a próxima aula, valeu!